Você ouviu do seu veterinário que o seu cachorro tem sopro no coração? Você ficou preocupado, mas ele te disse que não é nada, que é coisa de velhinho. Mas talvez você tenha um amigo que tem um cachorro que também tem sopro e que toma um monte de remédio. Você está preocupado, cismado, pesquisou no Google, no chat e ficou cada vez mais confuso. Então fica aqui comigo, porque eu te prometo que esse é o último vídeo sobre sopro em cachorros que você vai precisar assistir. Olá, sejam bem-vindos ao meu Pet Cardiopata. Meu nome é Bruna Bruller, sou cardiologista veterinária e nesse canal eu esclareço as principais dúvidas de tutores sobre a saúde cardiovascular dos seus pets. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o campeão absoluto de dúvidas: o sopro no coração. Mas afinal, o que é o tal do sopro? Antes da gente entender o que é muito importante a gente saber o que ele não é. O sopro não é uma doença. Ninguém trata um sopro. Não existe remédio para sopro no coração. E se isso vai contra o que você ouviu até agora sobre o sopro do seu bichinho, então você precisa, mais do que ninguém, assistir esse vídeo até o final. O sopro cardíaco é um sinal clínico. Ele é um achado de exame. E, assim como febre não é uma doença, o sopro também não é. O sopro, na verdade, é um barulho diferente que acontece quando o sangue que está circulando no coração ou próximo a ele está passando numa velocidade rápida demais. Essa velocidade alta, ela turbilhona, ela bagunça as células. E isso gera um barulho diferente do que aquele tum-tum clássico, limpinho, que a gente escuta quando utiliza o estetoscópio. Quando esse sopro é ouvido pela primeira vez num cachorrinho, muitas vezes ele está com a saúde ótima. E isso foi só um achado acidental numa consulta de vacina ou num check-up, por exemplo. Tá bom, Bruna, já entendi. Então, se o meu cachorrinho tem um sopro no coração, significa que ele tem um defeitinho em algum lugar do coração. Mas afinal, eu preciso ou não me preocupar? Ele vai ter que tomar remédio? Isso é grave? Presta atenção, porque essa é a parte mais importante desse vídeo. E a resposta é: depende. Afinal, a gente já viu que o sopro é um achado presente em diferentes doenças cardíacas. E o que vai determinar a gravidade ou a urgência desse paciente ser tratado não é a presença do sopro em si, e sim qual é a doença que está levando à ocorrência desse sopro. E mais do que isso, qual é a gravidade dessa doença? E vejam, isso é muito importante. Quando eu falo em gravidade, eu não estou falando da saúde e da vitalidade do cachorro em si, mas da gravidade desse coração. Porque existem muitas doenças cardíacas muito graves que estão escondidas atrás de um cachorro que por fora parece perfeitamente saudável. A maioria das doenças cardíacas tem um comportamento silencioso durante muito tempo antes de realmente causar algum problema para o seu bichinho. Nesses casos, o sopro, encontrado acidentalmente pelo seu veterinário num check-up, pode ser literalmente a sua única pista. Como saber então qual é a doença causando sopro no meu cãozinho e se ela precisa ou não ser tratada? Para começar, informações como a localização, o porte, a idade, a raça do paciente já ajudam o veterinário que auscultou o sopro a suspeitar da causa mais provável. E aqui fica um adendo muito importante. Sopro em cães filhotes ou com menos de 4 anos é raro e precisa de uma atenção especial. Se o seu bichinho se enquadra nessa categoria, eu recomendo fortemente o vídeo desse canal sobre sopro em cães filhotes. E o link está na descrição. No caso de cães adultos, acima de 6 anos ou mais velhinhos, o sopro é um achado extremamente comum.
e normalmente ele está associado com uma doença degenerativa. Mas nem por isso ele pode ser negligenciado. Afinal, comum não significa que é normal. E eu posso dizer categoricamente, como veterinária, que muitos problemas mais sérios poderiam ser evitados e muitas vidas caninas poderiam ser prolongadas se fosse dada a todo sopro a sua devida atenção e investigação. Qual é a próxima etapa, então, depois da identificação acidental do sopro no meu cãozinho que foi fazer uma consulta de check-up? A resposta é o exame ecocardiográfico ou ecocardiograma. O ecocardio é um exame super seguro, né? Também conhecido como ultrassom do coração, onde o examinador consegue identificar não só o defeito que está causando o sopro, como o tamanho do coração, como ele está funcionando e como esse coração está respondendo a esse defeito. E é sempre a partir dessas informações que o veterinário que acompanha consegue tirar conclusões sobre se esse cachorro precisa ser medicado, com o que ele precisa ser medicado e a frequência de acompanhamentos que esse cãozinho precisa. Lembrando aqui que corações muito feios no ecocardio podem estar dentro de um cachorro que por fora aparenta perfeitamente normal. Nesses casos, esse coração funciona como uma bomba relógio. E a qualquer momento, quando esse órgão não der conta mais de fingir que ele não está doente, ele vai descompensar. E é nesse momento que ele pode trazer consequências devastadoras e totalmente não programadas. Para toda e qualquer doença cardíaca, quanto mais cedo ela for descoberta, menor é o estrago que ela faz, tanto na saúde do cãozinho, quanto no psicológico e no bolso do tutor. E nesses casos, a descoberta acidental do sopro no cãozinho ainda saudável é o seu maior aliado. Eu gostaria de finalizar esse vídeo sobre sopro em cães com os quatro principais pontos que a gente discutiu aqui. O primeiro deles é que o sopro não é uma doença. O sopro é um achado de exame, assim como a febre, por exemplo. E ele é só o início da investigação. Dizer que um cachorro tem sopro é dizer muito pouco. O segundo ponto é que o sopro sugere que tem um defeito no coração. Mas o único exame capaz de dizer qual é esse defeito e qual é a gravidade dele, o estrago que ele está causando nesse coração, é o ecocardiograma. Portanto, medicar um cachorro sem o respaldo desse exame é praticamente um tratamento às cegas. E isso pode ser um equívoco gravíssimo para o seu cachorro e para o seu bolso. Terceiro ponto muito importante é que sopro em cães filhotes não é comum e precisa de uma atenção especial. Se esse é o seu caso, tem um vídeo nesse canal falando só sobre isso. O quarto e último ponto é que o sopro em cãezinhos adultos e velhinhos normalmente está relacionado com uma doença degenerativa, a famosa degeneração da válvula mitral. E apesar de ser realmente extremamente comum, negligenciar esse achado pode levar a sustos, a custos não programados e a perdas irreparáveis. Para saber mais sobre essa doença especificamente, eu recomendo o vídeo Sopro em Cães Adultos. E o link também está na descrição desse vídeo. Pronto! Agora você já sabe o que é o tal do sopro cardíaco no seu cachorro e como descobrir qual é a provável doença causando esse sopro. Agora, se você é tutor de um cãozinho cardiopata e gostaria de participar mais ativamente da saúde dele, oferecendo em casa o que há de melhor, conseguindo estar atento às principais alterações mais precoces, proteger seu cãozinho de emergência e saber agir nas situações mais complexas, eu te convido a conhecer meu produto, que é o primeiro infoproduto no Brasil voltado para a saúde cardiovascular de cães e que é focado no tutor, que é a pessoa que mais tem capacidade de fazer a diferença numa situação como essa. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.